Fala galera, seja bem-vindo a mais um episódio do Querigma Talk, esse podcast que a cada episódio traz um anúncio extraordinário. Eu já ia falar, eu não estou sozinho, mas eu também não estou sozinho hoje. Eu estou mais cercado do que nunca, mas o Ronaldo me abandonou, meu parceirão me abandonou. Ele, quando ficou sabendo que eu ia trazer os meus amigos para esse podcast, falou assim, eu não convivo com a gentalha, então faz vocês desse podcast que eu vou ficar de fora. Mas abraço, obrigado, viu, Ronaldo, por me deixar sozinho. Tamo junto. E hoje é um dia muito especial. Por quê? Nós vamos falar... Eita, bexiga. Nós vamos falar de amizade. E eu trouxe aqui amigos, colegas, parças de longa data, best friend forever, de muito tempo. Mas eu não quero apresentar eles porque são tão especiais, né? E eu quero ouvir a voz deles. Alguns estão nervosos, alguns estão tímidos, mas são todos sem vergonhas. E estão prontos e preparados para esse podcast. Então, para falar de amizade, hoje eu convido o primeiro a falar, que já tá balançando a cabeça, o Wesley Snipes. Fala, Wesley. Boa noite, galera. Meu nome é Wesley, eu tenho 32 anos. Sou comerciante e eu costumo falar que eu sou um microinvestidor. Olha, esse é brabo, hein? Porque eu tô no começo, né? Então, é micro. Quando você estiver na metade, aí você volta pra falar disso. Então. Aí tem no meio aí o único que não seguiu o tutorial de vinho de preto, né? Eu sou diferente, né? Quem é você, meu irmão? Vamos lá. Gente, é um prazer enorme estar aqui com vocês. E eu chamo Iago Duarte, eu tenho 32 anos, trabalho com TI numa empresa chamada Fábrica de Criatividade e sou casado com uma mulher maravilhosa e eu não podia deixar passar essa porque ela é top. Faz favor de não falar o nome da empresa, porque a empresa ainda não patrocina o programa, então dá uma segurada. Quem sabe a hora da Fábrica da Criatividade. É a oportunidade. Chegou o dia. Mas na ponta nós temos ele, o ponto esquerda, / zagueiro. Quem é ele? Puxa o microfone aí. Justo mais bonito, né? Prazer, gente. Meu nome é Adeilson. Tenho 33 anos, sou o segundo mais velho aqui da galera, por poucos meses. Trabalho com engenharia de dados e, bom, tô trabalhando também agora um pouquinho na Renova Kids não, Colégio Renova. Aí, ó, esse é brabo. Aí tem... Isso é importante, né? Eu sou comerciante, mas eu também trabalho no Colégio Renova. Eu acho que todos aqui já passaram. Já passou também. A Renova é embaçada. E pra falar de Renova, né? Alguém do meu lado também conhece um pouco dessa escola. Outra vez. Eu conheço um pouco do Colégio Renova e da Renova Kids, mas meu nome é Eduardo. Na Renova eu sou o tio Edu. Eu tenho, como o Adeilson disse, que ele é poucos meses mais velho, né? Eu tenho 39 anos já. Pra glória de Deus. E eu sou porteiro lá do colégio. Show. Porteiro que paga o meu salário. Galera, sejam muito bem-vindos vocês. Obrigado por ter aceitado esse convite. É lógico que eu tento tratar vocês da pior forma possível, mas eu amo vocês e é por isso que vocês estão aqui. E para começar de cara, a ideia desse podcast é justamente falar sobre amizade. E eu queria saber de vocês, para dar início, depois a gente vai apresentar também os nossos patrocinadores, o que significa a amizade cristã. Porque eu acho que tem uma diferença de uma amizade não cristã e de uma amizade cristã. Tem essa separação. Para vocês, principalmente pro Wesley, pro Iago, pro AD, principalmente vocês vivenciaram essa diferenciação. E eu queria que vocês pudessem passar qual que é essa diferença da amizade cristã e uma amizade não cristã. Eu posso começar, não tem problema. Bom, eu acho que a principal diferença da amizade cristã para não cristã é o propósito, né? Muitas vezes você tem uma amizade que não é cristã e que o propósito é realmente servir aquilo que você precisa no momento, né? As pessoas, elas são rodeadas de pessoas que meio que servem ao propósito individual delas. E quando a gente fala de amizade cristã, com o propósito de
que o reino cresça, né? De elevar realmente o nome de Cristo. Então, quando você muda para uma amizade cristã, você acaba trazendo uma leveza diferente, né? Um relacionamento diferente com as pessoas. Você não tem mais uma obrigatoriedade com as pessoas de prestar contas, né? Você tá ali realmente porque você gosta, porque você quer, você ama aquela pessoa e você ama Cristo. Acho que essa é a diferença. E quando você fala de amizade, assim, quando não é cristã, a gente vê muito em busca dos seus próprios interesses, sabe? Você não busca estar junto por simplesmente estar, pelo amor, pela companheirismo, pela parceria, mas você busca algo seu, um interesse seu e muitas vezes egoísta. Então, acho que esse é o grande ponto que eu vi nas minhas amizades que não são cristãs, para as que realmente aqueles que buscam a Jesus e a gente realmente tem uma amizade verdadeira. É esse propósito, como o Adeilson falou, e não buscar os próprios interesses, mas o interesse da amizade, de todos que estão ali fazendo parte daquele ciclo, né? Daquela amizade, daquele grupo. É muito legal isso. Então, acho que isso é importante. Uma profundidade, né, maior. Exatamente, a profundidade. Eles falaram tudo, né? No caso do interesse, né? Você vê muitas vezes que a amizade cristã, você escolhe estar presente, você escolhe estar com aquela pessoa. E muitas vezes no mundo, as pessoas se achegam a você pelo que você tem, não pelo que você é. E a amizade cristã, as pessoas realmente conhecem você a fundo. Eu tava vindo no carro com o Du, a gente tava falando justamente isso, né? Que eu tenho 32 anos de idade, mas eu sou cristão há 15 anos. Então eu tenho 15 anos de idade, porque o que eu vivi para trás, para mim não importa mais. Claro que a experiência é o que a gente carrega como história, né? Carrega como história, mas de fato o que faz a diferença é os 15 anos agora. E 15 anos de busca, de sempre estar presente com Cristo e com pessoas que têm o mesmo propósito. Então, assim, a amizade do mundo muitas vezes é por interesse pelo que você tem, e uma amizade cristã, as pessoas realmente conhecem você a fundo. Até eu acho que pra se abrir, né, Du? Não sei se você pensa igual eu, assim, mas até pra se abrir, por exemplo, homem é muito difícil, né? Já por natural é muito difícil abrir o coração, falar o que tá sentindo. Às vezes eu tô com uma dificuldade em casa, mas eu não posso demonstrar isso. Mas quando você tem um relacionamento poxa, o centro do meu relacionamento com meus amigos é Cristo, eu sei que ele pode me julgar muitas vezes, porque a gente é carnal. Então, às vezes o Iago, o Wesley vai falar um negócio pra mim que eu não vivo. Eu não tenho a dificuldade deles. Então, o primeiro momento do ser humano é julgar, aquele primeiro impacto. Mas como o cara tem Jesus como centro, ele começa a passar por um filtro isso, né? E a gente percebe isso muitas vezes na amizade, a diferença na amizade cristã com a mundana, né? Eu acredito muito que a diferença é o Espírito Santo, né? Porque aquele lance que o pessoal no mundo fala assim, vamos ouvir e não vamos julgar, né? Só que no nosso caso, quando você escuta algo que você não vivencia, você até tende a ter intenção de em algum momento criticar, mas aí o Espírito Santo fala, mas isso é ele, né? É a dificuldade dele, é o momento dele. Então, assim, e com relação a esse lance da amizade, eu acredito que os propósitos, nós estamos nesse mundo, porém nós não somos dele, né? Mas nós temos muitos amigos não cristãos e tem muita amizade não cristã que faz muito bem um pro outro. Porém, muitas vezes você tá num lugar, aí você escuta o pessoal, nós vamos sair pra beber hoje, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo, e aí é balada, é rolezinho, aí quando eu separo da minha esposa, ou quando eu tenho algum problema, aí eu reúno com aquele amigo que tem essa mesma dificuldade, aí nós começamos a cair pra bagunça. E eu acho que a diferença da amizade cristã é que se o Adeilson, se o Bruno, se o Wesley, se o Iago tiver uma dificuldade, por exemplo, no relacionamento dele, eu não vou falar pra ele assim, quer saber? Larga a mão, chuta o balde, vamos beber, vamos fazer isso. Pelo contrário, nós vamos falar, cara, vamos orar, vamos te ajudar, vamos procurar alguém que consiga te ajudar nessa situação, se eu não conseguir. Então eu acho que o propósito é diferente. Sim. E isso acaba fortalecendo e ajudando muito a questão de amizade. Porque aí não gera aquele medo, né, de você confrontar, porque você ama tanta pessoa que você quer o bem dela. Então, lógico que
no mundo existem pessoas que também têm amizades verdadeiras, que dão bons conselhos, né? Mas quando o filtro passa por Jesus, eu acho que esse é o diferencial, cara. Exato. Porque eu me espelho em Jesus. Cara, quando eu olho pra Jesus, eu vejo uma vida perfeita, eu quero isso pro meu próximo. Então eu acho que é nesse sentido que a gente vai caminhar nessa conversa de hoje. Mas antes de a gente entrar mais a fundo, eu queria falar sobre os patrocinadores. Se puder colocar aí, a Agência Verbo, que tem nos ajudado com todas as nossas mídias sociais, as nossas artes. Você que acha bacana aí o que você tem visto no nosso Instagram, vai atrás da Agência Verbo. Cara, qual que é a diferença do visual, né? Eu vou falar uma experiência nossa até pra fazer a propaganda da Verbo. Certa vez, nós tínhamos uma amizade muito, como que eu posso dizer? Muito extravagante, muito, sei lá, a gente gostava tanto que a gente gostava de transbordar para as outras pessoas a nossa amizade. E uma vez, eu e o Wesley e o Eduardo tivemos uma brilhante ideia de promover o nosso amigo Adeilson, né? A gente tava com uma onda grande, eu acho que era 2012, isso, 2013, uma onda grande de gente trabalhando num banco, né? Que eu não vou falar o nome, que quem sabe um dia patrocina a gente. Mas enfim, esse banco tava chegando muito jovem aprendiz. E a gente teve a brilhante ideia de passar o contato do Adeilson para várias pessoas, falando que esse contato, quem ligasse para esse contato, falaria com a gerente Francisca, que no caso era a mãe do Adeilson, Beijo, pra passar na entrevista. Tá vendo quem foi? E aí começou a chover de gente ligando na casa dele. Mas aí que tá o marketing, por quê? O Adeilson, muito esperto, muito mais inteligente que a gente, começou a converter. E mais maldoso também. Ele converteu todas as pessoas que ligavam e falavam, não, mudou. A gerente Francisca, ela não está atendendo mais. Quem está atendendo agora é a gerente Dolores e a gerente Neuza. Que no caso é a minha mãe e a mãe do Wesley. Desculpa, mãe, por isso. Números. Não contente, ele fez um site, porque vocês já viram que ele é TI. Ele fez uma página de um site, Nossa, verdade. bonitinho, de outro banco, com os nossos telefones. E era bem mais planejado, teve muito mais gente ligando pra minha mãe e pra mãe do Wesley. Então, se você quer ter um negócio de sucesso assim, como o Adeilson, vai atrás da Agência Verbo. Se puder passar a próxima. Tem aí o telefone de contato deles, é o 15 98807 4898. Vai atrás deles que eles são bênçãos, têm ajudado a gente demais. E essas escolas, como a gente já disse aqui desde o início, são as melhores escolas de Carapicuíba e região. Você que quer uma escola confessional cristã, que tem o ensino Mackenzie, que agora tem aula de futebol à noite, tem aula de tecnologia à noite, com um professor top. Se você quer mudar a história não só do seu filho, mas da sua família, essas são as escolas. Renova Kids e Colégio Renova. Ensino infantil, de 0 a 5 anos, e aí o Fundamental 1 e 2. E se Deus quiser, a gente vai até a faculdade. Deus abençoe, Colégio Renova e Renova Kids, vocês são maravilhosos. O OSPod Studio, que é esse estúdio que nós estamos gravando, que sempre dá todo o recurso possível e impossível pra gente. Tem uma equipe de qualidade que cuida, câmera, microfone, tudo de qualidade. E você pode confiar aqui na região de Osasco. Deus abençoe também. É isso. Se você quiser patrocinar a gente, tem um espaço aqui pra você também. Bora voltar aí. E eu queria fazer mais uma pergunta para vocês. Se vocês acreditam, a gente falou sobre a amizade cristã, mas se vocês acreditam que Deus une pessoas com propósitos, nessa questão de amizade, sabe? Eu vou juntar essas pessoas. Não aconteceu aleatoriamente essas pessoas serem amigas. Deus foi proporcionando situações para juntar a amizade de alguns, no caso a nossa amizade. O que vocês acreditam? Eu posso falar muito bem sobre isso. Inclusive no carro, como eu vim com o Du, a gente estava conversando justamente sobre isso. A nossa amizade, eu acho que já beira aí, pelo menos, eu acho que eu fui primeiro amigo seu, né, no Sim. caso. A gente pode considerar ali desde a 4ª série, 9 anos de idade. Então, 23 anos. Misericórdia. E aí, desde a 4ª série até a faculdade, até hoje, né? Graças a Deus por isso. Mas, olha o TDAH batendo. Você tava falando no carro? Eu tava falando, qual foi a pergunta mesmo? Foi isso que te ajudou com relação sobre a união de propósito. Cara,
totalmente a nossa vida. Porque justamente o que eu tinha falado pro Du, que vamos supor, uma amizade do mundo, você até consegue conduzir, às vezes até da igreja mesmo. Só que o nosso foi união de propósito, não foi só uma amizade, né? Foi, de fato, um discipulado. Um plano de Deus. Um plano de Deus e no caso, assim, com o Du, foi o que eu falei pra ele. Eu falei, Du, com o Bruno, 23 anos, com os meninos desde a 5ª série, então são uns 22 anos, 21 anos. Com o Du, foi a partir dos 17 ali, quando a gente... Começou a faculdade, então com o Du 17, 15 anos. Só que parece que o Du sempre esteve presente na nossa vida. Sim. Porque de fato, quando a gente começou a viver mesmo junto, ficar todo mundo próximo, foi quando a gente Ir pra luta, né? entrou na igreja e a célula, os propósitos, assim, a gente trabalhando junto em célula, e foi o que eu falei pro Dudu, no nosso caso não foi de fato só uma amizade, a gente viveu um discipulado. Muitas vezes a gente precisava de um conselho de pai, e a gente não sabia quem procurar. O Du dava esse conselho de pai. E detalhe que o Du também estava se descobrindo, recém-casado, com a filha pequena, como pai. Pelo amor de Deus. Que isso, gente. Como pai, já era casado. Mas você que falou. Não. Só comentei. Vamos lá, vamos manter o foco. Como pai mesmo, o Du já tinha a Ingrid, né? E a gente foi vendo, então, muitas vezes, muitas coisas a gente pega como exemplo. Por exemplo, é o que eu tava falando pra ele. Toda vez que ele vê a mãe dele, é algo que me marcou, né? Ele pede a bênção. Bênção, mãe. Sim. E isso eu faço também. Antes da gente entrar aqui e começar, eu fui mandar um áudio pra minha mãe, eu tenho esse costume, então isso a gente trouxe Dudu. Então, cara, a união de propósito é a nossa vida de fato. Se não fosse Jesus, se não fosse os propósitos, a gente trabalhar com célula, a gente conhecer a dor do outro, de outras pessoas também que a gente trabalhava, discipulava ali, se não fosse isso, acredito que talvez não seria tão forte o nosso laço. Sim. Então, resumindo, depois de falar tanto, é por conta disso mesmo, por conta a união de propósito é a nossa vida. Sim. É o que a gente Eu vive. acho engraçado isso, porque parando pra pensar, assim, quando a gente fala de propósito, né? Se a gente pegar quando a gente era mais novo, né? Muitos anos antes de conhecer o Edu, por exemplo, dava pra ver que, era uma coisa que ia acabar faltando, sabe? Porque era uma parte que o Edu hoje faz, até hoje faz, que ia acabar faltando, porque, por exemplo, o meu pai, ele saiu de casa muito cedo, então a gente, os meninos, né, a maioria deles, eles tinham pais exemplares, inclusive, a gente ia pra casa do Bruno ali, o irmão Zé, o pai do Wesley, né, o pai do Iago também, lembro bastante do pai do Iago na minha infância, e aí eu lembro de que, cara, às vezes a gente fazia umas coisas meio que de moleque sem pai, assim, né, sem família, fazia umas coisas assim que, cara, era impressionante. É coisa que, parando pra pensar, talvez muitos adolescentes, muitas crianças, talvez até hoje vivam de uma forma muito parecida. E no momento que a gente mais precisava de um direcionamento, de alguém chegar um adulto, né, e colocar ordem na casa, Verdade. Foi o momento em que o Eduardo apareceu pra gente ali, que foi na época da faculdade. Então, até aquele momento, eu acho que a gente era, assim, cada um tinha um propósito na vida do outro. Eu lembro na escola até, sei lá, hoje eu trabalho em tecnologia, então pra mim é fácil falar isso, mas até a época que eu tava numa 5ª, 6ª série, eu era um dos meninos mais inteligentes da minha sala, mais aplicado. A gente tinha disputa pra Verdade. ver quem fazia... Mais ou menos. Tinha disputa pra saber quem é que terminava toda a lição e tudo mais. Quando eu fui conhecendo, né, não queria citar nomes, mas fui conhecendo um pouquinho mais algumas pessoas que estão aqui, isso foi se perdendo, mas... Então você tá falando que quando você conheceu algumas pessoas, você ficou mais burro. Eu fiquei um pouquinho mais tonto. Mas, foi o Wesley, né? Ninguém quer falar, mas foi o Wesley. Nós somos as 5 pessoas mais próximas, né? Exato. Tem uns 3 que tá negativando a gente. E até esse momento, assim, a gente tinha, né? Pô, eu era totalmente desequilibrado. Eu tinha um pouco ali de cérebro pra usar, mas eu não tinha uma convivência com pessoas com moleques mais ativos, assim, fora os estudos. Então, eu tenho certeza, na verdade, que a minha personalidade, o meu caráter hoje
com certeza ele fez parte de um propósito que foi conhecer cada um de vocês em momentos específicos da minha vida. Se eu talvez eu tivesse passado pela faculdade como a gente planejou fazer, eu, o Bruno e o Wesley, sem ter conhecido o Eduardo, talvez eu não teria algumas das referências que eu tenho hoje. Cristã, inclusive, porque quando eu conheci o Eduardo, eu ainda não era cristão, né? Eu ainda não frequentava uma igreja, então eu tenho certeza que isso é propósito. Assim, não tenho dúvida nenhuma. Muito bom. Sim. Pode falar, irmão. Não, e realmente, quando o Adeus fala de propósito e plano de Deus, é muito isso, porque assim, a gente... Wesley e o Bruno se conheceram na 4ª série. Eu e o Adeus nos conhecemos na 4ª série. E aí, a gente tava em escolas diferentes, né? E aí, a gente foi pra 5ª série na mesma escola e na mesma sala. Só que mesmo assim, a gente ainda era separado. Porque eu e o Adeus já se conhecia, a gente tava ali na frente, nos dois meio nerd e tal. Meio não, né? Você acho que eu mais, totalmente, O AD né? nem tanto, Até mas mais. o AD ainda se aventurava no fundão, agora você não pisava. Eu não me aventurava. Era Então, tipo, eu era realmente, gente, aqueles nerds chato. E eu confesso que eu me arrependo um pouco. Porque eu não vivi algumas coisas que eu deveria ter vivido, né? Já tirou muita nota nossa. Pois é, gente, olha, eu era chato, sério. Não, o Iago, pode falar rapidinho? Pode falar, O Iago era aquele tipo de pessoa que ninguém levava o trabalho da escola e só ele terminava. Ele levava e ele chegava e caguetava todo mundo, entregava A professora todo mundo. tinha esquecido, né? A professora esqueceu. Professora, será que você não tá esquecendo de nada? O trabalho. Vontade de matar, Quem trouxe o mano. trabalho, levanta a mão. Só o Iago. O mais legal é que ele não fazia isso nunca com o tempo hábil de alguém resolver o problema, né? Eles Era não no fazem último isso no segundo. último minuto. Mas era justamente por isso. Era proposital. Ele era sem vergonha. Gente, olha, eu tenho vergonha do meu passado. Mas isso, cara, foi muito legal, porque realmente a gente foi passando os anos e a gente continuava ali, e era muito engraçado que aos poucos a gente ia se aproximando, mas a gente não tinha ainda uma proximidade, principalmente eu, né, que tava ali na frente e tal. E aí eu falo, cara, é muito plano de Deus, porque quando chegou no ensino médio, a nossa sala ficou muito cheia. E aí a gente teve que separar e tal. E eu tinha alguns conflitos aqui com o Wesley e Era tal. nosso rival e principalmente do Wesley. Principalmente do Wesley. A gente tinha alguns embates e tal. E eu não conseguia. Eu tinha uma barreira e um bloqueio com o Wesley. E aí, quando separou, quem saiu da sala? Wesley. O Adeus voltou a ficar inteligente. E tal. E aí eu fui dando ali abertura pra conhecer mais o Bruno, pra ir junto com a Deilson lá pro fundão e fui ficando um pouquinho ali mais, né? As notas começou a baixar um pouco. As notas foi abaixando um pouco. Eu lembro... Pararam de gostar da gente. Olha só. Eu lembro do professor... o professor Joedson falou assim: você toma cuidado com esses seus amigos aí, você tá indo pro mau caminho. Sério, foi uma coisa assim que eu olhei e falei, não, tô te falando, tô só te avisando. Só uma ressalva com relação a isso que o professor falou, tá? E mal sabia ele que eles estavam te levando num futuro pra glória, né, cara? De verdade. Isso é surreal, mano. É Porque surreal, assim, realmente os meninos naquela época, o Wesley mesmo fazia muita coisa de errado, o Adeilson vinha de um lar não cristão. Falava palavrão vinha de um lar não demais. cristão, assim. Não, né? Então, assim, ele era um menino meio revoltado com a vida. Então, o Iago era uma criança muito certinha. Então, o professor realmente enxergava isso. Mas Deus enxergava além do visual, né? Futuro, né? Porque o Senhor enxergava o futuro, cara. Então, isso foi incrível. Porque aí o Senhor uniu o que o Iago não tinha com o que os outros tinham, inclusive você, e aí, pra glória de Deus, nós estamos aqui hoje. E só pra finalizar essa parte, e é legal porque, assim, essa proximidade que eu tive mais com o Bruno, com a Deilson, trouxe a proximidade com o Wesley, e eu conheci ele melhor. Verdade. E a gente, cara, eu amo o Wesley, hoje é um irmãozão, padrinho de casamento, cara, sabe? Então, assim, pra você ver como a gente vê o hoje, a gente vê o que tá acontecendo agora, e às vezes a gente realmente só enxerga o que tá ao nosso redor e a gente não enxerga, agora, né? Sabe? A gente não enxerga o futuro, o quantas coisas boas que Deus tem pra nossa vida, e muitas vezes com uma coisa que a gente acha que não vai dar certo, que é a amizade com eles, sabe? E realmente foi um plano que tornou a nossa amizade e o propósito de Deus totalmente concreto, que foi essa transição e tal. Então foi muito, assim...
eu sou eternamente grato a Deus por essa amizade, pelo que ela tem me trago e ter me proporcionado com a vinda também do Eduardo, sabe? O quanto ele me aconselhou, sabe, muito do que eu sou hoje maduro foi pelo conselho do Eduardo, pela, sabe, de estar junto, de falar, não, eu vou batalhar com você, essa batalha junto e, sabe, eu não vou te deixar, você é meu irmão e vamos até o fim. São Enfim, propósitos são propósitos, invisíveis, né, cara? Eram exato, propósitos invisíveis pra gente. A gente muito, vivia numa sala, era adolescente e tal. exato. Do nada, eu era rival do Adeilson, que a gente era rival do Iago, o Wesley brigava, e do nada a gente, melhores amigos, o Eduardo chega mais velho que a gente, com mais experiência. Sim. Do nada a gente olha na faculdade, quem tá do nosso lado, o Eduardo. Oxi, o Eduardo da minha igreja. Nunca pegaram uma DP por minha ajuda, tá? Só pra vocês saberem. E eu nunca perco a oportunidade de pedir desculpa, né? Porque, de fato, eu me arrependo. E agora em rede nacional. Não, agora em rede nacional. E é ao seu lado, desculpa, meu irmão. Eu me arrependo de tudo que eu fiz mesmo. Mas é o que vocês disseram, né? Tudo fez parte de um propósito maior. E hoje a gente tá aqui, padrinho de casamento. Você foi meu padrinho Com também. certeza. Eu fui seu padrinho e a gente se ama, cara. Mas E é graças Quando eu, a Deus. quando eu renovei meus votos de 15 anos de casado, vocês foram meus padrinhos também. Louco. É. isso. Porque Por quando eu escolha. casei, eu nunca, né, que eu imaginei que eu ia conhecer vocês. Pessoal, eles falando assim, o Edu chegou mais velho, eu sou 6 anos mais velho do que ele, tá? Parece uma coisa de outro mundo, assim. É o mas, nosso pai. mas realmente eu fui muito assim, papai. eu fui muito precoce, né? Eu casei muito cedo, eu casei com 20 para 21, eu fui pai depois, eu casei com 9 meses de casado, a Débora engravidou. Então eu sofri muito, assim, eu tive muitas dificuldades que, pra glória de Deus, depois pôde ajudar vocês, né? Sim. E outras pessoas também, pra glória de Deus. E o mais legal de tudo é que quando os caras fizeram esse filme aí, A Forja, eu tenho certeza que em algum momento eles olharam pra nossa amizade. Não, com certeza. Porque nós te ajudamos A gente muito. tem que até cobrar aí essa situação. Nós te ajudamos muito, de verdade. Créditos. Ô, Du, e falando sobre isso, a gente falou o propósito, beleza, o propósito de nos unir. Mas essa união teve frutos. E eu queria que você pudesse, você que foi líder de jovens com a gente, né, ajudando ele também nessa questão, líder de célula, um chamado tanto de liderança sempre foi, a liderança sempre esteve atrelada a você. E a gente, quando entrou na sua vida, a gente foi vivenciando tudo isso. O que você pode relatar para quem tá em casa, o que uma amizade cristã, quando é bem consolidada, estruturada por Deus, gera de fruto? Você lembra de algumas situações? Eu lembro de várias, mas assim, quando eu comecei a ser líder em algumas coisas, né? Nós estávamos trabalhando juntos em alguns momentos. Você eu coloquei na Nike durante uma época, o Adeilson também, porque ele sofreu um acidente. Já foi. Mas assim, aí o Wesley, nós íamos pra faculdade junto, o Iago começou a se aproximar, nós conversávamos muito, então assim, Fora os bicos que você me arrumava, né? Eu tava de perto da garçom casa. e tava prestes. Então, assim, mas só que assim, nós fomos tendo uma amizade que ela foi durando muito tempo, e aí fomos se forjando, sabe? Eu ia instruindo, ajudando, aconselhando. Cara, isso vai acontecer com você ainda. Vocês viam a Ingrid chorando e eu falava assim, cara, um dia vai ser vocês. Inclusive, essa é a única promessa que ainda falta eu cumprir pro Iago, né? Que eu falei que quando a esposa dele ganhar neném, eu vou estar lá junto com ele, lá embaixo, lá esperando. Nasceu, eu vou estar lá embaixo. Lá embaixo do apartamento, né? Lá embaixo. Nasceu, eu vou estar lá no hospital. Mas vou deixar. Eu vou estar no hospital. Eu vou estar no hospital, tá, gente? Eu vou estar lá no hospital com o Iago. Eu falei isso, foi uma promessa. O Iago vai estar lá assistindo o parto e eu vou estar lá embaixo. Foi uma promessa. Boa. Mas assim, nós vivemos muitas coisas e nós fomos aprendendo e evoluindo. E aí, quando surgiu a liderança dos jovens, vocês já estavam há muitos anos próximo, eu já via com certeza o potencial, mas eu via o que o Senhor tinha para a vida de vocês. E aí eu falei, eu vou e os meninos vão comigo. E aí foi quando nós ficamos ainda mais próximos e foi quando vocês começaram a evoluir muito, né? Evoluir muito, muito, muito. E aí quando nós começamos a célula, a mesma coisa. Nas primeiras células, junto com o Jabes, era só nós, e aí depois o Senhor foi trazendo, chegamos a ter 80 pessoas numa célula em dia de frio e chuva. Sim. Então o Senhor fez muitas coisas com relação aos jovens, muitas coisas nas nossas vidas de modo geral. O Iago trabalhou com a gente no momento que ele precisava, o Bruno trabalhou comigo no momento, ele foi mandado embora, ele ia casar na outra semana, e eu falei, Bruno, eu não tenho muito dinheiro, não consigo pagar muito bem, mas pode vir pra cá que desempregado, você não vai casar desempregado não. Sim. E aí o Bruno
veio, né? Nós não tínhamos nem lugar pra ele ficar na época na escola, ficava numa salinha bem pequenininha e ele entrava e eu tinha que sair. Era. Verdade. E pra glória de Deus já fazem 10 anos, né? 10 anos na Renova já, glória a Deus. Vocês lembram de alguma situação marcante pra vocês, de testemunho, mudança de vida? Pô, eu fazia isso, passei a não fazer. Cara, lembra daquela situação que a gente viveu? Eu tenho muitas aqui na minha memória. Eu tenho uma que, assim, pra mim é uma das... Eu não vou citar nomes, né? Mas com certeza, se a pessoa estiver assistindo, ela vai lembrar disso. Mas eu lembro de uma pessoa que chegou numa célula, e isso, sei lá, eu devia ter o quê? Uns 17, 18 anos, recém-convertido. Eu lembro de uma pessoa que chegou na célula do Eduardo, que ela sofria de depressão um bom tempo. E o marido dela era uma mulher, né? E o marido dela também começou a frequentar a célula com a gente. E assim, a gente viu como ela chegou. E eu não tinha nenhum tipo de experiência espiritual pra poder ver alguma coisa nesse sentido. E se você vê uma situação como essa hoje em dia, eu acho que é um milagre até maior do que naquela época. Porque naquela época você ainda escutava muitas pessoas relatando: eu vou na igreja, eu tava doente, fui curado. E hoje em dia você escuta bem menos que isso. Sim. Mas eu lembro dessa pessoa chegar na célula com uma personalidade. E em poucas células que nós tínhamos feito, ela foi curada dessa depressão. E a gente tava no dia que aconteceu. E essa pessoa, a gente chegou até a fazer o casamento dela na célula. Sim. Então, assim, cara, foi uma transformação, foi uma mudança que, pra mim, com 17, 18 anos, recém-convertido, foi algo que eu olhei, eu fiquei incrédulo. Porque olha da onde Deus tava me tirando, né? Eu provavelmente eu era alguém que tinha até perfil de ser alguém... um futuro depressivo, e eu vi uma pessoa ser curada, assim, através de uma coisa que começou com 5 pessoas jogando videogame na casa do Eduardo. Então pra mim foi algo muito impactante. Foi sensacional mesmo. Deu até, quase que eu falei o nome da pessoa aqui. Mas foi sensacional. Eu me recordo disso, me recordo também de uma situação desse mesmo caso, de a gente falar assim... eu olhar pra situação e eu lembrar de um acontecido que, quando a gente tava pra terminar a escola, eu fiz uma oração. Acho que eu até contei, não sei se foi no podcast aqui, ou se foi no podcast do ET Crente. Inclusive, abração aí, Brunão. Tamo junto. Que quando eu tava terminando a escola, eu estava na igreja, né? Vocês 3 ainda não. O Du estava na igreja, a gente tava fazendo academia junto. E quando... estava se encerrando o nosso ciclo, eu falei assim: Deus, eu não quero perder meus amigos. Lógico que tinha até mais gente na minha oração, mas meu foco principal era vocês 3. E eu falei: Deus, me dá eles de presente. Se eu pudesse pedir um presente de Natal, tava chegando no Natal, eu queria meus amigos. O Wesley falou que não ia fazer faculdade no final do ano, tava apertado, tava na correria. O Iago também falou que não ia conseguir fazer, tava apertado. E eu dei essa mesma coisa. Então eu falei: eu não vou ver eles na faculdade, porque eu já tava garantido ali. Meu pai falou que ia me ajudar. Falei: não vou ver mais na faculdade. A rua, o Wesley conhece a rua, conhece os perigos, né, da rua. Infelizmente. O Wesley experimentou muito, o Adeilson também. O Iago ainda tinha uma esperança, que era mais centrado. Mas, sabe, eu falava: eu não vou ver mais. E eu fiz essa oração. Falei: Deus, me dá os meus amigos de presente. Quando aconteceu esse caso da Isa, que a gente viu, e a gente tava no casamento, e nós estávamos sendo os garçons da festa, não sei se vocês lembram disso. Eu olhei pra vocês e Deus falou comigo: eu te dei eles de presente. Então ali, cara, meu coração aqueceu e eu falei: cara, por isso que essa pergunta veio à tona. Qual que é o propósito? O propósito era esse: Deus nos unir como amigos, mas frutificar, cara. Sim. Se você tem amigos, se você não tem amigos também, esse recado é de Deus pra você. Sim. A nossa amizade que a gente tá fazendo no podcast não é pra se aparecer: olha como nós somos amigos, olha que amizade bonita nossa. É pra te incentivar a buscar amigos de verdade, que fortaleçam a sua fé. Assim como esses amigos me fortaleceram. Então, se você tem buscado, tem orado, Deus vai atender o seu pedido. Ô, Brunão, isso é uma pergunta. Isso daí que você falou tem muito sentido, porque eu tenho a Ingrid, né? Ela tem 17 anos e um dia ela tava me ajudando a lavar o quintal e ela falou assim: pai, eu não tenho um amigo igual o senhor. Como que o senhor fez pra ter amigo igual os meninos? Eu catei e falei assim: filha, não foi eu que fiz, foi o senhor que uniu.
nos uniu em um propósito de ajudar muitas vidas e quando nós não estivermos fazendo algo, eles vão estar olhando para nossa vida, para nossa amizade, e eles vão estar enxergando algo e aquilo ali vai ser bênção na vida deles. Então, o que você tem que orar hoje é para que o Senhor una amigos a você que tem o mesmo propósito, que o Senhor vê um propósito nessa amizade. Então, em nome de Jesus, que o Senhor faça isso na vida de quem está assistindo também, e que o Senhor lhe dê amigos que tenham o mesmo propósito que você, e que vocês consigam juntos, em nome de Jesus, alcançar muitas vidas aí pro Senhor. É isso. A Bíblia fala que existem amigos mais chegados que irmãos, né? Assim, eu amo a minha irmã e com certeza, você é louco, ela é demais pra mim. Mas com certeza vocês também eu considero irmãos. Ou, assim, muitos momentos que eu passei muito mais com vocês do que minha própria família, cara. E Deus, ele é fiel na palavra dele. Existem amigos mais que irmãos e você vai encontrar o seu. Tem mais alguma situação que vocês lembram? Que vocês queiram relatar? Testemunho. Eu vou deixar meus amigos aqui, mano. É. Tem uma braba também. Não, pode viu? falar. O é bom que a gente vai lembrando. Eu tenho uma com Wesley assim, na verdade eu tenho memórias com todos vocês, mas teve um dia que o Wesley chegou pra mim, ele tinha assumido um problema gigantesco da família dele, gigantesco pra um menino de 17 anos, e aí ele catou e falou assim, cara, eu tenho que ir em tal lugar resolver isso, mas isso eu chego até a correr um risco de vida, então é muito arriscado. Eu catei e falei, então vamos junto. Aí ele falou assim, você tá de brincadeira, eu tô falando que a gente tá correndo um risco de vida. Eu falei assim, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho certeza que o Senhor tem muitas coisas para as nossas vidas. Então, assim, eu tenho certeza que nada vai acontecer. Se acontecer com um, vai acontecer com os dois. E a gente entrou no carro e fomos numas quebradas aí, pra glória de Deus, não aconteceu nada. Não aconteceu porque Deus foi muito misericordioso e a gente conseguiu. A situação é a seguinte: meu pai estava com um problema financeiro, meu tio abriu uma empresa no nome dele. Meu pai, semi-analfabeto, sempre trabalhou no pesado, nunca teve experiência com nada, mas meu pai tem algumas posses. E uma dessas posses é onde eu moro hoje, que embaixo é uma igreja, mas antigamente era uma loja de veículos. E meu tio abriu uma loja de veículos no nome do meu pai, CNPJ do meu pai, nome do meu pai, tudo no nome do meu pai. E simplesmente de uma hora para outra meu tio sumiu. Eu acho que tava com muito problema, né? Muito carro pendurado de outras pessoas. E, cara, de uma hora para outra eu vi a minha vida assim, novo convertido, tinha acabado de me converter. E de uma hora para outra batia bandido, batia policial da rota na minha casa, querendo saber do carro. Porque assim, na agência, o Du sabe bem que o Du faz esse tipo de negócio. Coloca o veículo consignado, né, Du? Sim. A agência ganha uma parte, ela vende seu veículo e o vendedor, você que está vendendo, você consegue ganhar, ter um retorno maior do que você vender direto para a loja. Sim. Então, tinham muitos carros, muitos veículos consignados e veículos de policial da rota, de agiota, de bandido. E agora, você imagina, eu chegava em casa 2 horas da manhã, gente batendo lá, querendo falar atrás eu não vou falar o nome, né? Mas atrás do meu tio, ele tinha um codinome. E aí, eles conheciam meu pai, porque meu pai ficava ajudando, limpando os carros, mas meu pai não tinha conhecimento. Teoricamente, meu tio tocava a loja e deveria repassar alguma parte pro meu pai, mas nem isso passava. E no final, meu tio, para resumir, meu tio sumiu por uma semana e os veículos lá, e aí a gente foi devolvendo aos poucos, eu não sabia o que fazer. Chegava processo, chegava gente ameaçando a minha família, porque falou, eu vim atrás do Durval, é aqui que o Durval mora, é o nome do meu pai, e aí eu me vi numa situação que eu não sabia o que fazer, e eu cheguei no Du, falei, Du, eu tô numa situação que eu tenho que ir atrás do meu tio, eu tenho que ir na casa dele, porque eu não tô aguentando mais, meu. Pessoas batendo na minha casa, eu não tô nem dormindo, e meu pai não consegue, coitado, meu pai é de idade, não consegue resolver essa situação, minha mãe também não. Né, eu tenho que resolver isso, Sim. Só que eu não sei o que fazer. E aí... Você tinha 17, 18 anos, né? 17. Com uma dívida de mais de 1.200.000 nas costas. Muito dinheiro. Há Era 14 anos coisa. atrás, pensa que era Era isso. muita E trabalhando coisa. no McDonald's. Ganhava Nessa época eu tinha acabado de entrar na Jack Motors, mas eu era jovem Ganhava aprendiz. R$350. Ganhava R$350.
E o Du vendedor da Nike. Por isso que eu Sem falo. dinheiro também pra Ganhava Por isso que eu falo 750 e casado. que a Mas nossa ele tinha um amizade, descontinho bom na Nike. que a nossa amizade foi baseada em discipulado, porque isso daí, pra mim, esse acompanhamento, ninguém nunca se dispôs a oferecer a vida assim por mim. É algo muito marcante, sabe? Sim. E o Eduardo com a bebê em casa, no caso, a Ingrid, beijo, meu amor. Fez aniversário, foi anteontem. Anteontem. Meu, a gente viu crescer, sensacional. 17 anos, tá? A menina sensacional que a gente pegou no colo. Ela me respondeu, falou assim, Iago, nem eu tô acreditando que eu tô fazendo 17. Então, porque as lembranças que a gente, falando rapidinho, dando um corte aqui, as lembranças que a gente tem da Ingrid é de bebê, não tem como, ela vindo trazer bala pra gente e a gente destruindo a geladeira do Dudu, mas fica pra outra parte, E ano pra não que vem perder o ela casa, raciocínio. Tá doido? E aí chegou na situação de eu falar assim, Du, eu não tenho o que fazer, meu irmão. Eu não consigo falar com meu tio não me atende e eu tenho que ir lá, mas ele tá assustado porque, teoricamente, essas cobranças que meu pai tava recebendo, ele deveria receber. Ele se enrolou. Sim. E aí eu tenho que cobrar, eu tenho que falar, ver o que ele vai fazer, né? E aí o Du falou, se tiver que ir, a gente vai. Eu falei, você tá maluco? Eu tô te falando a situação que a gente não tem condição de voltar, talvez, cara. Ele falou, não, irmão. Muitas vezes eu acho que foi guiado pelo Espírito Santo. Você tava, tava, né, no Bruno? banco de trás. Quase E o me Bruno, enfiando debaixo do banco, eu mas acho que eu o Bruno tava. tava orando, falando, Senhor, faça o tio do Wesley atender, porque se tiver que ir, a gente tinha um lema, né, tá junto, tá... Tá foi junto, aí tá que junto. surgiu, tá junto. Tá junto. Aí que surgiu, tá junto. Morreu. Que o Du falou assim, mas sabe, parece que depois eu parei pra pensar, eu falei, será que o Du não falou da boca pra fora? Mas não, você via no olho dele e falou, irmão, se tiver que ir, a gente vai. A gente vai resolver essa situação, você não tá sozinho. Meu irmão, isso dá, é até mesmo meu sonho se eu continuar falando, porque é algo muito forte e marcante na minha vida e isso é sem preço. E graças a Deus meu tio atendeu e de lá a gente conseguiu. Colocamos outras pessoas da família também em contato para tentar ajudar, né? E aí depois, só para encerrar, porque o pessoal vai ficar curioso, depois Deus colocou um advogado cristão lá na vida do Wesley. O Wesley, com medo, falou assim, quanto que fica? Ele catou e falou assim, um dia a gente conversa sobre isso. E o cara resolveu todas as pendências do pai do Wesley, junto com o Wesley correndo para um lado e para o outro. E pra glória de Deus, eles conseguiram resolver. E até hoje, o irmão, que é um irmão da congregação cristã do Brasil. Esse tem um detalhe importante. Na minha empresa, tinha a parte de TI e normalmente era terceirizado. TI nas empresas, em geral, é terceirizado, né? A maioria. E abriu uma vaga temporária para 2 meses. Para um rapaz, e entrou um rapaz da congregação para trabalhar 2 meses, e eu tenho certeza que foi Deus que colocou ele ali para me ajudar, porque foi através da vida dele, e eu angustiado, eu já tava falando com todo mundo, falando, meu Deus, eu preciso de ajuda, tal, falando com quem podia para tentar resolver a situação, e ele falou, olha, não sei se é muita coisa, mas tem um amigo advogado, vamos lá para ele te escutar, para te dar um direcionamento, porque você tá muito desesperado. Eu falava e chorava. Eu falava com meu chefe, meu Deus, o que eu vou fazer? Como que eu vou resolver essa situação? O nome dele é Galvão, um forte abraço, Galvão. Depois eu te mando o link para você assistir, porque você faz parte disso. Quem estiver precisando de um advogado, homem de Deus, servo do Senhor, pode procurar ele. Que direcionou o advogado, que é o Dr. Paulo. Dr. Paulo e o Dr. Paulo, a gente chegou na situação, só para resumir, Bruno, para não tomar muito tempo, mas é importante porque as pessoas vão ficar curiosas. A gente chegou no escritório, o Dr. Paulo todo sério, né, fechado, e eu contando a história, parecia que ele não tava me escutando. Eu falava, Galvão, eu acho que ele não vai resolver minha situação. E o Galvão, não, calma, espera no Senhor, calma, vai dar certo, eu vou conversar com ele. E aí eu coloquei, e eu saí meio que chutado de lá, não, eu não consigo resolver essa situação, e saí. No outro dia o Galvão pegou e falou, olha, o Dr. Paulo tá pedindo para você levar seu pai lá. Aí eu levei, fomos eu e meu pai lá, e de lá pra cá, o Dr. Paulo, até hoje, resolve o problema do meu pai. E toda vez que eu toquei no assunto, Dr. Paulo, quanto eu tô te devendo? Eu não sei o que aconteceu. Foi Deus. Na verdade, eu sei o que aconteceu. Foi o Senhor. Eu creio que o Senhor falou muito claro no coração dele. Certeza. Não cobre esse menino. Você não vai cobrar.
eu vou te abençoar de outra forma, mas você vai ajudar ele e o pai dele. Eu tenho certeza disso. Porque é a profissão do cara, né? Seria o normal ele Seria cobrar. normal não tem ele o que cobrar, fazer. lógico. É o normal ele cobrar qualquer coisa. E ficaria muito caro, porque, como o Du É falou, louco, era uma dívida era dívida mais 1,2 milhão impagável. na época. Se Pra fosse vocês hoje em era dia, impagável. do corrigido estaria o quê? Uns 3,5 milhões. Por Pra aí. mais. Agora você imagina um advogado não cobrar e assumir uma bronca dessa. E até hoje, graças a Deus, eu sou muito grato à vida do Dr. Paulo, do Galvão, pessoas que entraram, passaram pela minha vida, mas eu tenho certeza que foi o Senhor que colocou. É isso. A gente passa por espinho, mas com amizade, né? A gente acha um chinelo ali pra passar. Você vai pisar no espinho, mas toma um chinelo aqui. Tem essa amizade, é Deus que vai proporcionando mesmo pra gente. Mas nem tudo são flores na amizade, né? Chega uma parte da amizade que a gente começa a se degladiar, brigar, né? Ter os nossos problemas. E a gente, como todo ser humano, brigou já. Briga. Inclusive, estamos meio que brigados, mas estamos aqui, né? Não, mas eu tô zoando, assim, a gente... Oxi. Olha lá, estamos fazendo as pazes. Tô fazendo as pazes aqui ao Mas vivo, na verdade, cara, o amor é igual um casamento. O casamento é impossível você não ter nenhum atrito, cara. Eu fico admirado que quando tem um casal que fala, né? Eu nunca briguei. Teve um que foi engraçado, que foi na Ana Hickman. Aí falou, eu nunca briguei com ele. Aí o cara do nada soltou uma pérola, começaram a brigar ao vivo. Eu falei, pronto, a primeira briga. Foi na Tem frente como. do país todo. No país todo ao vivo. E a gente, como todo ser humano, 5 pessoas, um louco, outro doente, outro psicopata, um Só mais elogio. louco. E um velho. Não, um e velho. a gente é totalmente diferente um do outro, né? Totalmente. Porque a nossa Isso. personalidade não tem nada a ver com cara. Não, e os gostos realmente a gente também, né? os gostos também, porque a gente se complementa mesmo, porque se fosse todo mundo igual, não dava. É surreal o que a gente é de diferente, mas Deus trabalha até nisso. E aí eu queria saber de vocês. Eu vejo muitas amizades, mas muitas, se quebrando, parando no meio do caminho, porque certo momento da vida encontraram uma dificuldade e aí, não é mais meu amigo, cada um foi para um canto. O que vocês dariam de dica, de conselho para essas pessoas que, poxa, eu quero ter uma amizade, mas eu tive uma decepção aqui, sabe? Qual que é o segredo para manter uma amizade saudável, mesmo com as brigas, porque vão acontecer, né? O Bruno falou sobre briga de casal que briga muito, né? Pra glória de Deus, eles sabem, eu brigo pouco, hein? Muito pouco. Imagina o cara ficar o dia todo com a mulher, Não, só você Deus. tem Não é? como. Fala a verdade, trabalha junto, tudo. Eu acho que, como no casamento, né, que você tem que querer ver o seu amigo feliz, querer ver a sua esposa feliz, no caso. No casamento você casa, e nós falamos que quem casa pra se estar feliz, tá errado, que a ideia é casar para ver a sua esposa estando feliz, né? Eu acredito que na amizade é a mesma coisa. Se você quer o bem do seu amigo, se você quer ver ele muito bem, em alguns momentos até melhor do que você, porque isso é muito difícil. Eu acho que esse é um ponto muito legal da amizade. Quanto melhor os meninos estão, você está, para mim, melhor. Então, tanto que eu faço o que está ao meu alcance para que isso aconteça. Eu trago para perto, eu tento ajudar, e eu acho que isso da nossa amizade é um ponto forte. Sim. O que mais aí? Eu acho que se doar, né? Eu sou provavelmente um dos principais causadores de discórdia desse time. Ele é do contra, gente. Isso é Vamos lá, verdade. Sem dúvida. Ele é muito do contra. E é coisa minha, né? Mas vira e mexe, eu tô em casa, eu falo, cara, como é que pode, né? Como é que pode ainda ter amizade uma pessoa com um perfil igual ao meu? Porque eu confesso que eu sou complicado. Mas eu acho que é quando você entende, né, que, pô, você já passou por coisas bem mais complicadas com outras pessoas, e essas pessoas provavelmente não fazem mais parte da sua vida. Mas só que, de repente, você encontra pessoas que você passa por momentos complicados e, velho, os caras estão com você até hoje. Né, estão ali, ó, pode ser que você não receba uma mensagem todos os dias daquela pessoa, né, daquela sua amizade, mas quando você precisa, eles estão lá. Quando acontece alguma coisa, alguma necessidade, eles estão lá. Então eu acho que isso, você ter esse tipo de mentalidade que, cara, vai ter dia que você não vai conseguir ver a cara dos seus amigos, você vai querer bater em todo mundo. Sim. Mas a amizade não é feita só dos momentos negativos, né? E eu costumo falar isso muito pra mim, né? Como eu trabalho com tecnologia, eu gosto de trazer isso muito pro campo da matemática. Pra mim é um cálculo.
Se você somar o que você já teve de positivo com as suas amizades e você subtrair com aquilo que você tem de negativo, você vai ver o saldo e você vai entender se aquela amizade realmente é uma amizade que vale a pena você continuar e ter próximo. Verdade. A Bíblia fala sobre o ferro afiar o ferro, né? O seu irmão afiar o seu irmão. E nesse caso você vê que a nossa amizade muitas das brigas, depois o outro abre mão e entende e aceita que de fato estava errado. Vocês não lembram, Adeus? Começava um relacionamento, terminava. Começava outro, terminava. Não casava. Aí a gente chegou e falou, Deus, pelo amor de Deus, Não acredito. você gosta de mulher de verdade? Você lembra que a gente falou isso pra ele? Você gosta de mulher de verdade? Você tá maluco, moleque? Como que fala isso? Ó, minha cor, me respeita. Eu sou negão, não sei o quê. E a gente falou, mãe, então pelo amor de Deus, tá na hora, cara. Vamos resolver essa situação. E ele continuou sendo nosso amigo. Casou, pra glória de Deus, com a Flavinha aí, ó. Tá feliz da vida. É o mais Ela chato não de tanto. todos. Muito, O Adeilson Obrigado, galera. O Adeilson é o mais chato de todos, só que é o mais preocupado. Não, Ele é tão preocupado que ele chega a ser chato. A chatice dele que a gente fala é por conta da preocupação. Ele excede nesse ponto. Mas a gente tem que Tem que manter a enaltecer gente as unido. qualidades, porque ele é o mais preocupado. Ele é aquele que, pô, vocês estão sumidos, vocês não foram pra igreja, o que tá acontecendo? Entendeu? E como o Edu falou, né? É o Espírito Santo. Cara, é o Espírito Santo que nos sustenta, é o Espírito Santo que nos dá a sabedoria, é o Espírito Santo que nos dá a estratégia e nos dá a paciência para lidar um com o outro, né? Então, como a gente falou, essa é também a diferença entre uma amizade do mundo e uma amizade cristã. O Espírito Santo que nos molda, que nos faz enxergar que, pô, não, tenha paciência. Às vezes é uma situação que um ou outro tá passando e aí você acha que ele tá fazendo, sei lá, birra ou frescura, mas não é o momento dele e você tem que ter paciência, tem que estar lá para apoiar e tal. Sensibilidade, né? Sensibilidade, exatamente. Então, acho que é isso que uma amizade precisa ter, essa sensibilidade, essa paciência, e esse entender que cada um tem um seu momento, tem um seu, as suas experiências, sabe? E entender, e fazer. E outra coisa também que o Adeilson estava falando, é que nós temos as nossas diferenças, mas todas as nossas diferenças a gente se completa nelas, né? E quando a gente se une para fazer algo com essas nossas, com que cada um complementa, cara, a gente consegue fazer grandes coisas. Sim. Como Deus fez nas nossas vidas na igreja de Carapicuíba, quando o Du era líder e a gente ajudou ele. A gente fez muitas coisas, falando até sobre o que o Bruno falou de frutos. A gente, pela glória de Deus, a gente fez muita coisa. Vida sendo alcançada. As pessoas... Batismos, acampamentos, a gente passava de madrugada, né? Organizando, planejando e tal. E, cara, e isso é amizade, sabe? Isso é entender o propósito, é ter paciência, estar junto para fazer a vontade de Deus. E eu vejo isso muito na nossa história, no nosso, sabe... Cara, é sensacional, é emocionante, porque a gente realmente passou muitas coisas para a glória de Deus juntos. Agora, como o Bruno diz, né, nem tudo são flores. A pessoa que mais sofreu com a nossa amizade foi a Débora. É verdade. Porque vocês acabavam com tudo. Imagina, cara, eu era casado, eu não fazia Era tanto único, tempo né? assim. E aí, assim, o único point, nós não íamos pra balada nem nada. Então, o único lugar que tinha pra se encontrar era em casa. Não, e Cara, detalhe, ponto-chave também, porque ela aguentou e ela sustentou. ela foi Porque braba. não é qualquer pessoa, Cê é cara. Isso louco. é verdade. Hoje, todos nós somos casados, graças a Deus. Agora, imagina, você recém-casado, Tá maluco, com um filho pequeno. E os seus amigos tomando Danone do seu filho. 7, 8, Entendeu? 10 Os horas da amigos noite, com 11, 17 meia-noite. anos de idade, É doideira. enchendo o saco. E a gente jogando videogame 1h da manhã. Cara, é coisa que... É só quem tem Ela foi uma propósito bênção na mesmo. nossa olhar. amizade, né? A Débora é Ó, sensacional. e outra coisa que não dá pra acontecer, né, cara? Se a sua esposa, de fato, ou sua família, não gostar da sua amizade, é muito difícil você conseguir levar isso pra frente. Então, assim, é importante que vocês estejam de comum acordo com isso, né? Sim. É muito difícil, cara. Igual no meu caso, eu era casado, eu tinha amigos solteiros, mas amigos que o Senhor tinha um propósito, que eu também tinha um desejo de que um dia vocês casassem. Você lembra? Meu, um dia você vai casar, caramba. Você vai ser pai, você vai ver o que eu vivo hoje, você vai passar isso, você vai... E assim, então assim, vocês não me distanciavam do
o meu relacionamento. Pelo contrário. O Du não pode sair com a gente, nós vamos lá na casa do Du lá. Nós vamos estar junto, mas a mulher dele tá lá também. Então, assim, não tinha ciúmes da parte dela. Ela tava junto com a gente, vocês colocavam ela ali nas brincadeiras. Até hoje ela tem vocês muito... sendo 2 anos mais velho que vocês, 3. Não vem com essa. Ela vê vocês até como filho. Sim. Ela é 3 aninhos só, filho. Mais, ela tem 36. Fala aí, tá vendo? Não, é 4 então, né? Não, Tem do AD. Do o AD tá 3 anos de diferença. Imagina, um negão desse tamanho e ela muitas vezes ela vê como um filho de verdade mesmo. É o olhar maternal. E muitas vezes o orgulho precisa ser quebrado numa amizade. Esse é o conselho pra quem tá querendo ter uma amizade. Se você não quebrar muitas vezes o seu orgulho, falar, eu vou ter que quebrar porque aqui eu errei, ou a pessoa errou comigo, eu preciso perdoar, você precisa ter essa consciência nítida. Por quê? Eu gosto de sempre olhar pra Bíblia e pegar esses exemplos. Jonatas, filho de Saul, viu a ascensão de Davi, cara. E Davi se tornou amigo dele depois, mas, cara, quem é o pai dele? É Saul. Quem é que ensinou guerra pra ele? Quem é que ensinou liderança, cuidar de uma casa? Saul. E na hora que a amizade dele entra em jogo, cara, ele quebra o orgulho. Pô, pai, você é meu pai, mas eu vou pra aquilo que é certo. Eu vou pra aquilo que Deus me chamou a fazer, que é exaltar o ungido do Senhor, que era Davi. Cara, ele foi contra o pai. E ele, lógico, ele permaneceu ao lado do pai, mas ele enxergava em Davi uma amizade de Deus, cara. Então muitas vezes você vai ter que quebrar algumas barreiras pra continuar e sua amizade prosseguir. E você vê o lance que eu falei, né? Que pra ter uma boa amizade, você tem que querer ver o seu amigo bem, muitas vezes até melhor do que você. Sim. E Jonas fez isso, né? Porque assim, Davi tinha tudo, tava crescendo, tava pra muitas vezes tomar o lugar dele. Sim, porque teoricamente ele que na mente assumiria do o trono. povo, ele assumiria, e mesmo assim Jonas exaltando ele e muitas vezes ficando ao lado dele ao invés de ficar ao lado do pai, porque tinha perdido a presença do Senhor, né? É uma amizade totalmente bíblica, né? Bem legal. Assim como os discípulos, cara, a gente vê a dificuldade de organizar os discípulos, cara. Pedro, a personalidade de Pedro, junto com a de Mateus, que não bate com a de Judas. The Chosen, gente. Vocês vão ver, Chosen... é muito legal essa situação. Eles colocam ali, eles colocam até umas situações a mais do que tá na Bíblia, mas pra exemplificar de fato que o dilema que Jesus viveu ali, né? Cara, são pessoas diferentes que eu preciso, a partir deles, tornar uma igreja e fazer que dê certo. A gente viveu muito isso. Você vai ter conflitos na sua amizade. Você vai... Mas a Bíblia fala... Até anotei aqui o versículo. Fiel são as feridas feitas por quem ama. Cara, quando alguém te ama, ela vai te ferir. Mas essas feridas serão fiéis, porque ela vai te moldar para uma amizade, para uma maturidade, para um casamento, como aconteceu com a gente. Isso é bem importante a gente falar. E... eu queria também entender de vocês qual que chega um momento de, nem tudo também é briga. Chega um momento que a gente precisa descontrair. Qual que é a importância pra vocês dar risada dentro de uma amizade? Porque, cara, eu cheguei em alguns ambientes, eu já trabalhei em várias empresas, e eu chegava e eu queria transformar aquele lugar num stand-up. E tem pessoas, cara, que não, fechado e tal, dificulta a amizade. Eu queria saber qual que é a assertividade de ter risada no meio de uma amizade. Todo mundo já tá dando risada. Qual que é a importância? Pra mim, assim, ou Adeus, quase tudo que eu faço é pensando na risada que eu vou dar na sequência. É verdade. Isso Então, é verdade. eu assim, minha esposa não me deixa mentir. Uma coisa que eu gosto muito de fazer, eu não gosto nem de assistir um jogo de futebol, mas eu adoro ver a reação dos vídeos que o pessoal grava de reação quando o time perde, porque eu gosto demais de dar risada. Então, assim, pra mim, né, no caso, Bruno, o Wesley, eu acho engraçado que na escolinha que o Bruno trabalhou, que agora ele tá no colégio, o pessoal, quando eu ia lá, o pessoal falava, nossa, o Bruno é muito engraçado, né? O Bruno, nossa, toda hora ele solta uma piadinha e não sei o quê. E eu lembro do Bruno na época de escola, eu lembro dos apelidos que eu ficava dando pra ele direto. Eu falava, velho, imagina se eu tivesse trabalhando nessa escola aqui, das duas uma. Ou eu ia ser odiado por todo mundo. Tenho várias histórias. Essa é uma possibilidade muito grande. Tenho várias histórias da galera que não consegue compreender minhas piadas. Acho que só a gente, meu. E principalmente eu. Cara,
Foi até bom o Iago sentar aqui, porque se eu ficasse do lado do AD, graças a Deus, Só ia acho que a tá gente aqui, tá em paz agora, né, AD? Soltar aquele- Depois aquela dessa risada. já deu uma soltada. verdade. A gente não tá nem Vou tentar brigado achar mais. aqui. Gente, Cara, Tinha que brigado soltar não, a né? A risada gente do teve- Wesley. Mas não dá pra ficar do lado da AD sem dar risada, cara. Eu fico... Às vezes o Du chega e fala, meu, mas não é engraçado com tudo que ele Tá fala. rindo, Por que você... O Du Você fica é bravo. besta, velho. O Du Pelo fica, amor de por que Deus. você tá... Eu falei, mano, eu não consigo, cara. Eu fico do lado dele, eu já quero Ele dar olha pra risada. Deus e começa a dar risada. Não, e Tem- do Bruno é a mesma coisa. Tem um evento, teve uma vez na igreja, que tem um vídeo, inclusive no YouTube, que foi gravado esse culto, né? E foi uma apresentação das crianças lá, era fazendo a peça, acho que era de Moisés, se eu não me engano. E, isso e é aí, verdade. assim, a Esse dia peça não deu. altamente engraçada. Só que, Engraçado. só que assim, o mais engraçado é que ninguém precisava, nenhum de nós precisava fazer piada, nem nada. A gente olhava um pra cara do Já outro entendia. e já entendia o que o outro já tava pensando a nível de piada e já ria muito, 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 muito. E essa gravação sem o Wesley dando. O som dele dando risada é mais alto do que a peça. Então, Mas o problema é que eu sentei do lado de quem? Do Adeilson. E aí, quando as criancinhas iam fazer o movimento, Adeilson. Cara, as reações dele não dá. E eu sou muito fácil de dar risada. Eu gosto muito. Eu também eu concordo com a D, meu. Tudo que eu faço é pensando na risada. Às vezes eu não preciso ir pro colégio, mas eu vou pra fazer uma piada com o Du, com o Bruno, esses dias mesmo. Eu Nossa. fiz uma piada nada a ver, mas eu fui aquele dia só pra fazer a piada, só pra dar risada. Aí eu chego pra fazer a piada, o Bruno, essa eu já sei. Cara, mas me dá uma raiva. Mas eu caio em todas. Mas o Du, coitado, o Du cai não, não. e a gente tá ficando velho, as piadas de caminhoneiro De tão tiozão, surgindo. total. Agora, assim, Ou pra comer. antigamente eu me achava até criativo pra piada. Hoje em dia eu vou mostrar as coisas que eu dou risada pra minha esposa. Ela, meu, o que você tá Mas fazendo? isso é mal de mulher, que não A dá minha mulher não ri com nada. Todas as mulheres. mulheres só, a gente. Ah, a hoje mesmo o impressão. Bruno presenciou, fazendo graça lá e a Kátia reclamando. E o Bruno rachando o bico. Inclusive, o Wesley vai fazer uma dancinha pra encerrar pra Não, gente. não faz isso comigo. Ah, você Olha vai aí, vê se dá mostrar? pra escutar essa risada aqui, ó. Que isso. Aí tá derrubando eu. Eu vou bater o carro, mano. Eu vou bater o carro. Mano, casa certinho, Bruno, que tem essa doideira de subir em cima das coisas, mano. Não tem como, cara. Cara, tem uma que Não ele tem como. começa a tossir e fica rouco. É, eu tenho essa aqui mal. também. Ele passa mal, Ele passa mal. Mas, cara, isso é muito, muito top, né, cara? Porque às vezes você tava. Meu, a gente tava todo mundo trabalhando, do nada você desanimado, às vezes aí você escuta um áudio do animal. Pior que a Karine rachou com seus dá muita risada quando ela vê espontânea, né? Não tem como, cara. É espontâneo. Eu acho que isso faz com que todo o ambiente mude. A psicologia explica muitas questões sobre doenças que são travadas ou melhoradas os sintomas através do riso. Por isso que até tem um aqui no Brasil agora já tem, mas antes tinha mais nos Estados Unidos. Chegava um palhaço, entrava e animava os pacientes e aquilo clinicamente melhorava a reação do paciente, o quadro do paciente. Cara, eu acho que a amizade é exatamente isso. Se não tem um momento de risada, de amizade, lógico, tem que ter conselho, tem que ter Sim, momentos bíblicos, momentos de feridas, abrir feridas, erros que a gente vai cometer, mas o momento da risada é sagrado, cara. É um ambiente. Eu adoro quando nós estamos passando esse momento assim, vai jogar uma sinuca, vai fazer alguma coisa, nós vamos dar risada, nós vamos se divertir. É uma coisa que funciona muito, né? Sim. Eu falei pro Wesley, eu falei assim, tem alguns momentos que eu acho que eu não tô indo em alguns psicólogos, em alguns terapeutas, algumas coisas, porque, cara, a gente se encontra e começa a rachar o bico, até mesmo no grupo, no WhatsApp, e aí você desestressa, você se ajuda com uma risada. Mas tem um ponto. Porque né, já falaram de mim aqui algumas vezes, então eu vou começar, viu? Eu vou abrir a caixa de ferramentas. Esse é meu medo. Vamos O ver. Eduardo é um cara que ele tá acumulando algumas risadas aí pra alguns meses à frente. Porque tudo que a gente fala, tudo que é piada, ele nunca ri na hora. Ah, o delay. É um delay, mas é um delay Tem impressionante, delay assim. É coisa que depois
2, 3 rolês na frente, ele tá lá rindo sozinho. É porque eu não sou. Fala, o que foi, cara? Eu não sou obrigado a rir na hora que todo mundo quer. Eu fico refletindo. Não, Será que isso é engraçado? Por isso que eu falo, meu, você não achou engraçado o que o Adeus falou? Cara, eu tô morrendo aqui. A gente jogando peruca lá e quase caindo no chão, rolando. E o Eduardo mal sério. Não, e o Adeus ganhando deles, fazendo eles rir igual besta. Eu falei, mano, vocês estão rindo, estão perdendo. E os moleques Aí rindo ele dele. depois, 3 dias, 4 dias depois, ele perde a partida jogando sozinho, porque ele lembra da piada. Aí ele começa a rir sozinho. Verdade. Não dá, cara. Demais. Esses momentos são sagrados. A gente tá chegando no final. Vou fazer uma. Eu acho que eu pulei uns 5, 6 perguntas aqui pra aproveitar o nosso tempo. Mas eu preciso fazer essa pergunta pra vocês. Que recado vocês dariam pra quem quer ter uma amizade com alguém? E eu, então, restaurar uma amizade. Pô, assistiu esse podcast, cara, lembrou daquele amigão que teve e tá com um relacionamento quebrado. Cara, o que vocês falariam aí? Eu quero ouvir de todos. Começando, pode ser Dudu ou do Wesley. O Wesley já tá no ponto ali. Porque o Du falou agora há pouco sobre renúncia, né? Uhum. É como se fosse um relacionamento que tem com a sua esposa, né? Muitas vezes você abre mão pra estar perto da pessoa que você ama. Cara, eu acho que renunciar, muitas vezes você tem proximidade com a pessoa é seu amigo, só que você não abre mão daquilo, né? Por exemplo, eu e o Ade, a gente teve um entrevo entre vários que a gente sempre tem, porque a amizade é isso, um querendo o bem do outro e às vezes a gente excede, né? Eu excedo de um lado, o AD do outro, mas renunciar, é chegar ao mesmo tempo que a gente teve um entrevo, a gente se encontrou e nada aconteceu. A gente deu um abraço e falou, cara, que saudade que eu tava de você. Então, é isso, cara. É relevar muitas coisas, é renunciar. Porque se você tá num relacionamento, conjugal, se você rebater tudo que a pessoa falar, você não vai ficar casado com essa pessoa, você não vai durar, não vai ser um relacionamento duradouro. A mesma coisa a amizade. Se você rebater tudo e virar as costas pra pessoa, o orgulho... Falar, não vou falar, quando eu encontrar essa pessoa, vou continuar bravo, ela que vem falar comigo. Às vezes você pode estar certo, mas, cara, abre mão, é amizade. Você ama, vocês têm um propósito maior ali. Sim. Eu acho que isso é renúncia. Boa. É exatamente isso, e eu acho que, cara, como o Wesley falou sobre renúncia, a gente tem que enxergar como o Adeus falou, né, na verdade, os pontos positivos e negativos, né, de uma amizade. E muitas vezes você já passou tanta coisa com a pessoa, tantos momentos, mas por uma coisa pequena, porque hoje a gente vive uma geração muito intolerante. Então a gente não pode, sabe, qualquer coisinha você quer quebrar laços, sabe? Eu acho que isso precisa, sabe, em nome de Jesus, ser quebrado. A gente ser mais tolerante com as pessoas, sabe? Verdade. Porque Boa. cada um tá vivendo uma o espírito situação... do cancelamento, né? Exatamente. Então, qualquer coisinha, o Adeilson me feriu com uma coisa pequena. Não quero mais amizade. Exatamente. Se quiser lacrar comigo, eu sou a melhor pessoa possível. Então já pensou? Se qualquer coisinha que a gente fizesse um pro outro, a gente se separasse? Cara, não é. Igual que o Wesley falou, relacionamento. Já pensou a gente dentro de casa, qualquer coisa que as nossas esposas fizessem, a gente separar? Não tem relacionamento. Então, a amizade também é perdão, a amizade é reconciliação. Se você hoje, que tá nos assistindo, tem alguém que você sabe, uma amizade que você tinha há muitos anos, sabe, fez parte da sua história e você, por pouca coisa, sabe, deixou isso de lado, pede perdão, vai se reconciliar com ela, conversa, porque você vai ver o quanto isso vai fazer bem pra ela e pra você. Sim. Então, é isso, você... E pra outras pessoas, né? E pra Porque a outras amizade pessoas. deles, às vezes, tá impedindo de outras coisas acontecerem com outras pessoas. Exatamente. Então, tirar esse orgulho e conseguir perdoar Ser mais tolerante. e ser mais tolerante, exatamente. Daí eu trazer só um ponto adicional, pra mim, eu acho que é a questão do tempo, sabe? Eu falo muito isso Não é verdade. com a minha esposa, eu falo muito isso com as pessoas que eu tenho intimidade. Eu acho que a gente perde muito tempo. E não é dinheiro, eu acho que se as pessoas parassem pra pensar melhor na vida, a vida não é feita de dinheiro, ela não é feita de várias coisas que as pessoas valorizam, né? O tempo é o nosso bem mais precioso aqui.
logicamente, né, não tô falando de Jesus, tô falando do que as pessoas desperdiçam, né? A gente desperdiça muito tempo. Sim. Então, às vezes você, cara, por uma ou duas palavras, você joga todo um tempo de qualidade, todo um tempo de amizade que você sempre teve com uma pessoa por nada, né? Por 2, 3 minutos, às vezes, de um áudio, uma mensagem, às vezes de uma conversa. Então, se você parar pra ver, pô, quantas pessoas passaram pra sua vida, tiveram um convívio tão grande com você, né? A gente que veio de um contexto escolar, né? Pô, quantas pessoas a gente estudou desde a 5ª série e quantas pessoas nós temos amizade até hoje, que nós falamos até hoje. Sim. Então, assim, pô, é o tempo, cara. O conselho que eu daria é valorize mais o seu tempo, valorize também o tempo das pessoas, né? Entenda que o que passou é importante que você valorize o que passou, mas entenda que a sua vida continua, as pessoas continuam sendo importantes e você, às vezes, por pouco você tá deixando de ter um tempo de qualidade com pessoas importantes na sua vida. Então, é o recado que eu deixaria. Show. Os meninos falaram muitas coisas importantes e sabe o que vinha na minha mente? Para que nós venhamos gastar mais tempo realmente, como o Ade disse, só que com essas amizades, porque como eu falei que a Débora facilitava a nossa vida e nos ajudava, muitas vezes as mulheres acabam intimidando alguns homens de ter amizades, alguns homens também não querem que a esposa dele tenha algumas amizades, mas de verdade, uma amizade bacana, ela cura, cara, de verdade. Muitas vezes nós estamos juntos e aí eu posso não estar com a minha família, mas quando eu volto para minha família, eu volto mais leve, porque eu brinquei, eu conversei, eu desabafei. Vocês não são psicólogos, mas me escutam da mesma maneira que eu não sou e eu escuto, e muitas vezes com vocês eu tenho mais facilidade de falar, cara, eu acho que eu dei mancada com a Débora, né? Eu acho que isso, aquilo, e aí vocês me ajudam, me aconselham. Então, assim, facilite muitas vezes para que a pessoa que você ama encontrar e ter um amigo e estar com o amigo dela, porque isso vai facilitar até o seu relacionamento. Porque isso tem sido uma bênção na minha vida, a nossa amizade. Verdade. Eu tenho certeza que o Senhor tinha um propósito no meu relacionamento, no meu casamento, mas a amizade com vocês tem ajudado o meu casamento a estar indo para 19 anos e feliz, para a glória de Deus. Voando, 3 filhas. 3 filhas. Eu tô chegando, hein? Eu tô na cola. Não é uma disputa, não. Pode... esse ano eu faço 10 anos. Beijo, meu amor, te amo. Também te amo, meu amor. Casado. O Wesley tá aqui ele tá achando que isso aqui vai pra passar na Globo. Mas na verdade, cara, pra todo mundo aqui, ó. Não é nem por isso, cara. Beijo pro as pessoas que vão assistir são pessoas que se importam com isso, são pessoas que fazem parte dessa amizade, desse convívio. É por isso que eu faço questão. Que torcem por isso, né, cara? Mas, ó, eu quero finalizar também a minha frase, igual vocês falaram, deram conselhos, eu também quero dar um conselho. Eles falaram toda a estrutura de reconciliação de amizade e também edificação da amizade, né? Continuidade. E eu queria falar pra você que não tem uma amizade ainda. Tipo, eu nunca tive, sabe? Tive bons momentos, mas nunca foi forte a minha amizade. Cara, um dia eu era um menino sem amigos também. Eu iniciei a escola e eu era muito tímido e não tinha amigos. E a minha primeira oração não foi pra aprender a ler, a nada. Foi, Deus, me dá amigos. Essa foi a minha oração. Eu era muito tímido. Ainda sou tímido, mas olha onde eu tô aqui, falando com câmera todo dia, há 1 ano já aqui. Já preguei, ministrei em igreja, líder de jovens. Deus me curou dessa timidez extrema. Mas a única coisa que eu pedia, Deus, me dá amigos, porque eu não quero ficar sozinho. E Deus me deu. Então ore. Deus vai te dar amigos, Deus vai colocar pessoas na sua frente que vão agregar na sua vida. Como eu tenho amigos que eu sei que eles morreriam por mim e eu morro por eles também. E eu sei que Deus vai abençoar você da mesma forma. Só creia e peça a Deus com fé. Amém. Agora, pra finalizar, a gente tem aquela manchetezinha de praxe, como eu avisei a todos. Espero que todos tenham lido o roteiro. E começando, o Du já veio aqui, né, Du? Você já fez a sua? É só assistir Você quer refazer ou você quer manter aquela? Não, é só assistir o primeiro episódio que vocês vão ver a minha frase. Não, deixa o Du falar, porque a gente pega a ideia. Não pode, cara. Tá valendo um prêmio sensacional de 1 ano, ó. No nosso aniversário de 1 ano. Eu e o Ronaldo vamos sortear um prêmio. Sortear não, escolher a melhor frase, tá? E aí esses 3 agora são candidatos também. Começando pelo Wesley, vai. Porque... Defina a Bíblia em uma frase.
Só que aí eu posso até copiar Dudu, porque antes de vir pra cá, Você como eu tava assistiu? muito nervoso, eu falei o quê? Eu vou assistir o Dudu. Não, eu vou ver como que o Dudu se importou, vou tentar, né? Eu lembro a Dudu. O Dudu falou, o Dudu falou que na terra é o que significa a Bíblia, né? Uhum. Na terra é bússola, no mar é farol. Cara, eu poderia falar essa. Mas não pode. Só que não pode, né? Mas ele pegou no chat GPT. Sério? Não, peguei, não. Olha, já não sabe. Já Semana tinha. passada. Olha, Ade, Ano passado. eu não sei, mas chega lá, dá uma olhada. Eu vi no carro e falei, Du, meu Deus do céu, Du, como que você mandou aquela lá? Não tem como, cara. Não foi diante de Deus, Então tá? manda a Foi- sua, vai, foi do Espírito chat, Santo. Wesley. Se não tinha nenhum erro de português, Qual que é a pergunta? Resuma a Bíblia em uma frase. Uma frase? É, mas não muito grande. Ah, Você vai aparecer num jornal, manchete. cara, difícil. Eu sou difícil com isso. Eu sou tímido também. Mas a Bíblia é... Eu não vou falar bússola porque o Du falou. A Bíblia é um mapa, é um caminho, é uma verdade, é um escudo, uma proteção, uma fortaleza. Ó. Caramba. Vai ter até uma imagem aqui do lado da sua foto, vai ficar famoso. Cara, pra mim a Bíblia é o resumo do grande amor de Deus desde a criação, a queda do homem, a peregrinação do homem e a remissão de Jesus para nos libertar, para nos salvar, e é onde ele mostra qual é o nosso futuro. Nossa. Vocês percebem que o Iago não perdeu a mania de escola, né? De derrubar todo mundo. De querer humilhar todo Se você deixasse o Iago por último, ele ia humilhar todo mundo. É verdade. O Deus tá aí pra isso. Vou torcer pra Deus tá com o GPT. Vou torcer pra ele. Eu anotei a minha, O né? Deus nem sabia que ia ter Ele isso, anotou, ele anotou. Sem Eu anotei vergonha. aqui antes de começar, a tela tá um pouco escura aqui, José. Não acredito, pior que tá mesmo. Não, mas pra Ele mim a frase, eu gostei dessa frase, né? Que é de Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia é sobre um amor que resgata. Show. Bem objetivo. Bom. Galera, assim, foi um prazer enorme ter vocês aqui. Me senti muito à vontade, porque vocês me conhecem desde... O Du, cara, eu conheci ele quando eu tinha 4 anos de idade. O Wesley, quase 5, 6 anos. 6 anos. E vocês também, sempre de muito novo, a gente caminhou junto. Mas a gente sempre sonhava em um dia registrar algumas coisas nossas, né? A gente até falou, vamos fazer um livro da nossa história. Porque tem muita história que num podcast não cabe nem um terço, nem 1% do que a gente já viveu, cara. Cara, teve um dia que vocês chegaram na minha casa suando, que vocês vieram correndo, porque vocês pegaram o tijolo do cara e começou a jogar na rua. Não, mas E o detalhe, cara- isso daí era campeonato de andar. A gente andava em Carapicuíba, tipo Você vai assim, por cima, eu vou pegava por 3 baixo. versus 3, Vocês eram a loucos. gente vai por um caminho, vocês vão pelo outro. Chegou O ponto tudo final suado. é no extra, que hoje é o açaí, né? Quem chegar primeiro lá, paga coca. Cara, e você já passou de carro De por carro nós. por O que vocês vocês. estão fazendo? Tá Mas fique mandando. em paz, tá tudo certo. Loucura, né? Mas isso era idiotice, mas acrescentou também na nossa vida. Mas de fato, idiotice. a gente tinha esse sonho de registrar. Bom, o primeiro passo foi dado, a gente registrou no podcast. E no melhor podcast do Brasil, Isso é verdade. talvez do mundo, Estão ainda todos não sei. querigmados. Estamos todos querigmados, como diz o meu amigo Wesley. Na primeira vez que eu falei Que o nome, ele isso. falou: eu tô querigmado já. Mas pra finalizar, o Wesley vai fazer a dancinha. Não. Pode fazer, Wesley. Não faz vai. isso, Sai não. daí, Não, faz faz isso. o balãozinho descendo. Não. Isso daí faz parte da risada, cara. Isso daí é pra trazer o humor. Mas aí você. Então tá Vou jogar bom. fora tudo que a gente falou aqui sobre amizade, cara. Então tá bom. Não, mas você quer que faz mesmo? No TikTok nós vamos lançar. Galera, Deus abençoe. Obrigado por ter acompanhado esse episódio. Que você possa ter amigos aí mais chegados que irmãos, assim como eu tenho. Curte, compartilha, se inscreve no canal, Ativa o sininho. ativa o sininho, vai lá no Instagram também. Chegamos, esse episódio está sendo gravado depois de 1.000 inscritos. Chegamos a 1.000 inscritos. Obrigado Aê. pela parceria. E daqui, é pro 1 milhão reto, Amém. sem parar. Em nome de Jesus. Deus abençoe, meus amigos. Obrigado, tamo junto. Valeu, Valeu. Ronaldo, obrigado pela cadeira. É isso Deus aí. abençoe. E outra coisa, tá? Nós tínhamos conversado esse tempo, o Ronaldo chegou lá na nossa igreja. Sim. E aí nós falamos assim, cara, o Ronaldo é um cara que ele é muito incrível. Ele é muito parecido com a gente. E ele é um cara que tem tudo pra se tornar nossos amigos, não foi? Brother demais, parceiro. Esse Deus moleque abençoe, é crente, Ronaldão. é embaçado Deus demais. abençoe. Obrigado. Deixou Deus a cadeira abençoe. quentinha pro Eduardo. Valeu, gente. Abraço. Forte abraço, gente. Valeu. Deus abençoe.